Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Hoje é o dia 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração. Com grande satisfação, a Novartis, o Instituto de Estudos Avançados da USP, abrem esse terceiro dia desse ciclo de debates. A Sociedade e a Saúde Cardiovascular, a Sociedade Brasileira e a Saúde Cardiovascular. E eu fico muito satisfeito de poder estar aqui, abrindo esse terceiro dia, nessa união de esforços entre essas duas instituições para ampliar a discussão e estudos sobre a saúde do coração no nosso país, com uma visão multissetorial, tendo em vista o impacto, né, que as doenças cardiovasculares têm sobre a saúde da nossa população desde a década de 60, ocupando o primeiro lugar aí em mortalidade e deixando, além das perdas de vidas, também um problema importante quando os desfechos negativos acontecem os infartos, os acidentes vasculares cerebrais, né, os problemas arteriais periféricos, que limitam a qualidade de vida das pessoas, a sua relação com a família, com a sociedade, com o ambiente de trabalho, inclusive com impacto sobre a produtividade do nosso país. A gente tem hoje cerca de 400 mil pessoas que morrem todos os anos em decorrência das doenças cardiovasculares, e um número muito maior desses eventos, né, não morte, né, o nosso near miss aí, quase morte, que é o infarto, o AVC, e isso nos faz ter quase números, né, muito parecidos, até talvez superiores, do que a gente vê na pandemia agora do Covid. A nossa ideia nessa parceria é começar ela por esse ciclo de debates, mas unir esforços com a finalidade da gente poder planejar e implantar um programa nacional de atenção integral às pessoas com alto risco para doenças cardiovasculares, de abrangência realmente nacional, do pequeno ao grande município, do norte ao sul do Brasil, em que a gente possa articular todos os atores envolvidos na solução dessa questão, os tomadores de decisão, quem consegue fazer mobilização social, advocacy, sensibilizar a sociedade, para a gente se envolver num movimento sustentável e de alto engajamento para reduzir o risco cardiovascular da população e, com isso, poder ter melhoria aí no padrão de acometimento das doenças cardiovasculares né, entre nós. A gente começou segunda-feira, tivemos uma mesa intitulada Sindemia, o impacto das doenças cardiovasculares na sociedade pós-Covid. Ontem, ampliamos um pouco o foco da cardiovascular, mostrando como o impacto dela na saúde das pessoas é importante, e todos sabem, né, mas não custa lembrar os principais fatores de risco biológicos e também os determinantes sociais para o desfecho negativo cardiovascular são muito parecidos, se não os mesmos, para boa parte das doenças crônicas não transmissíveis. Hoje o nosso foco vai ser a desigualdade na doença cardiovascular e as populações vulneráveis, e a gente finaliza amanhã tentando chegar mais perto da questão da priorização de programas e políticas públicas nacionais voltados a esse cenário. Para moderar o dia de hoje, eu convido com muita alegria a professora Olinda do Carmo Luiz, ela é professora colaboradora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina aqui da USP, é orientadora permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da mesma universidade, pesquisadora do Laboratório de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da USP, junto ao Departamento de Medicina Preventiva. Professora Olinda tem uma experiência grande na área de saúde coletiva, atuando principalmente nos temas de iniquidade, desigualdade, diagnóstico de saúde, indicadores epidemiológicos e a questão dos determinantes do processo de saúde de doença, com ênfase em questões de gênero nos últimos tempos e também raça, trabalhando sempre a questão intersetorial aí que envolve a aplicação do conhecimento epidemiológico clínico para a explicação das desigualdades e a busca de soluções para esses problemas. Não poderíamos ter alguém mais qualificado e ligado ao tema principal da mesa de hoje do que a professora Olinda para fazer a moderação. Então, encerro aqui a abertura, né? Meu nome é Erno Hartzheim, sou médico de família e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e passo a palavra para você, professora Olinda, para moderar aí o dia de hoje
e a gente botar mais alguns tijolinhos aí na parede desse conhecimento importante na busca de construir um programa efetivo de intervenção sobre as doenças cardiovasculares em nosso país. Eu agradeço a apresentação, acho que um pouco exagerada na minha experiência, mas agradeço o convite para moderar essa importante mesa sobre esse assunto e sobre as doenças cardiovasculares, primeira causa de óbito no Brasil, né? E espero estar à altura da descrição que o professor Erno fez. Começando, então, os nossos trabalhos, nós vamos ter a apresentação de 4 palestrantes, Dr. José Francisco Saraiva, doutora Lígia Barroso, Dr. Erno Harsheim, falei correto, Erno? e Renato Carvalho. Cada expositor terá 10 minutos para a sua apresentação e, ao final, nós teremos 30 minutos para o debate, para as perguntas da audiência. As perguntas deverão ser encaminhadas para o e-mail iea@usp.br, conforme aparece no canto esquerdo superior da tela de vocês. Então, é isso. Nós começaremos, então, com o Dr. José Francisco Saraiva. Ele é pesquisador nas áreas de segurança cardiovascular de antidiabéticos, prevenção do AVC na fibrilação atrial, dislipidemias e insuficiência cardíaca. Ele atua na área de prevenção da obesidade na infância e adolescência, é membro titular do Conselho Curador da Fundação Síndrome de Down, conselheiro da Universidade Anhembi Morumbi, membro do Comitê de Prevenção de Doenças Cardiovasculares na Infância e Adolescência da Sociedade Brasileira de Cardiologia desde 2012 e diretor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Faculdade de Medicina, nos anos de 2003 a 2016. Vice-presidente do Departamento de Arteriosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia até 2006 e é membro titular da Câmara Técnica de Cardiologia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, de 2014 a 2018. Foi secretário de Saúde de Campinas, de 2016 a 2011, diretor da Promoção de Saúde da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ex-presidente da SOCESP. Representante da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Departamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Ministério da Saúde. Possui experiência na área de medicina. Ok. Eu vou, então, fazer algumas perguntas norteadoras antes da fala do professor José Francisco, e em seguida eu passo a palavra para ele. Gostaria de propor, como questão norteadora, que o senhor falasse sobre a parceria entre o CONASENS e a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o foco na prevenção junto à comunidade, e também sobre o estudo épico e o risco cardiovascular na saúde da mulher. Primeiro, eu queria agradecer muito esse convite, agradecer a professora Olinda pelas palavras. Ela fez um meu memorial descritivo da livre docência, então eu quero dizer que hoje eu já não vou mais tomar a minha dose de fluoxetina, porque eu já fiz a minha terapia com a professora Olinda. E eu queria agradecer muito os nossos convidados, a professora Lígia, o professor Erno e todo o grupo que está aqui presente, e a Novartis, porque ela tem vestido essa camisa que eu acho que é de grande relevância quando hoje, como a gente fala, né, o terceiro setor, os setores não governamentais passam a apoiar todas as nossas ações
e a gente vê o quanto isso é saudável, no sentido de estarmos no mesmo barco em prol da saúde da população. O nosso tempo é curto, mas eu queria fazer alguns comentários dizendo que eu estou, na verdade, representando aqui a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E, como disse o professor Olinda, eu fui gestor. E a vida toda eu trabalhei no Sistema Único de Saúde, eu me formei na Unesp, e desde então, 17 anos, eu conheci o Sistema Único de Saúde antes dele existir. Assim, o que eu trago numa visão de especialista, e hoje militando em sociedades de especialidades, é que eu diria que o grande desafio que nós temos na sociedade de especialidade, desculpe o termo chulo, mas é parar de olhar para o próprio umbigo, é parar de olhar só para o seu colega especialista que é sócio da sua sociedade. A sociedade tem que ter um papel muito mais capilarizador dentro do Estado, dentro de políticas públicas, e a gente não vê, via de regra, isso. Eu não quero ser injusto, certamente tem sociedades que são profundamente vinculadas a planejamentos, contribuem, mas eu vejo hoje a sociedade de especialidade, de uma maneira geral, trabalhando dentro daquilo que diz respeito à sua especialidade, montando o seu congresso, fazendo os seus programas de educação, muitos deles impecáveis, mas, obviamente, trazendo o seu grupo, a sua plebe, os seus associados. E na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que aí eu posso falar porque eu estou lá dentro, quando eu passei a colaborar, eu falei, gente, nós precisamos parar de pregar para convertido, porque, na realidade, todo esse trabalho que a gente fala de tratamento da hipertensão arterial, de prevenção de dislipidemia, de diabetes, da hipercolesterolemia, combate ao tabagismo, e tudo isso que as doenças não transmissíveis têm hoje necessitado, inclusive, né? A gente vê que a coisa para muito no é preciso. E a gente não vê, muitas vezes, a sociedade buscarem e ajudarem, contribuírem com estados para que você possa capilarizar. E isso foi uma coisa muito interessante dentro da sociedade brasileira, que foram essas ações, e aí respondendo especificamente a pergunta da professora Olinda, que foi essa parceria que nós fizemos com o CONASENS. Na realidade, quando eu fui, e a professora Olinda contou, e que eu trabalhei, fui presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, até pela proximidade, porque ela fica na Avenida Paulista, a primeira coisa que nós fizemos foi bater na porta do secretário de Estado, era o doutor Barradas na época, e depois, com o doutor Renilson, com todo aquele pessoal, depois veio o Davi Wip, enfim, a gente sempre teve a SOCESP próxima da Secretaria de Estado, em parceria com o COSENS. Com que filosofia? Fazer a informação chegar na unidade básica de saúde. E nós tivemos a clara compreensão, e agora na Sociedade Brasileira de Cardiologia, veja, Brasil, 5.500 e poucos municípios, onde tem mais de 50 mil unidades básicas de saúde. A grande maioria desses municípios com menos de 30 mil habitantes. Primeiro, nós precisamos fazer com que essa informação de como fazer prevenção chegue na unidade. E um outro ponto que eu sempre tenho dito, que ele é fundamental, é que nós temos que não só fazer esse trabalho de buscar, contribuir para levar informação, mas um outro dado muito importante é na unidade básica que está o hipertenso, que está o diabético, que está o obeso, que está o indivíduo com hipercolesterolemia. Então, se você não tiver este olhar de que cardiologia é medicina interna, é clínica médica, é medicina da família aplicada, você vai estar achando que os pacientes que estão nos 5.500 municípios vão chegar até você. Nós sabemos que isso não existe. Nós sabemos que isso é impossível. E hoje o que a gente vê é um gap, né? Uma diferença muito grande entre aquilo que nós falamos nas nossas diretrizes
nos trabalhos que são brilhantemente apresentados em congressos internacionais, nas intervenções terapêuticas, inclusive preventivas, e a informação não chegando na ponta. E nós tivemos oportunidade de identificar isso quando fala a professora Olinda traz o projeto Épico foi nada mais, nada menos, professora, de que nós pegamos meia dúzia de municípios no estado de São Paulo de pequeno porte. Nós pegamos a Jaguariúna, que é perto da região de Campinas, tivemos também um trabalho, esse envolveu o Campos do Jordão, Peruíbe, e nós fomos simplesmente às unidades básicas perguntar como estava o controle da pressão, do colesterol e do diabetes. Ponto. Eram essas as perguntas que nós fizemos. E, obviamente, isso tudo devidamente autorizado, né? Foi um projeto de parceria com os municípios. Nós constatamos que os pacientes com colesterol que precisavam estar dentro da meta, mais da metade não estavam. Quando nós íamos ver o uso de estatina, que é disponível na rede de forma ampla, nós vimos que as doses de estatina eram pouco utilizadas de uma forma adequada. A mesma coisa valeu para a hipertensão arterial, onde nós vimos que o controle da pressão arterial na unidade ele se encontrava de uma forma inadequada em mais de 50% daqueles usuários. Isso, obviamente, vendo prontuários de forma retrospectiva, mas com informações recentes, e o mesmo valendo para o controle da glicemia, que eu não vou ficar falando de números, porque o meu tempo praticamente, eu tenho mais 3 ou 4 minutos e eu estou acabando. Aí veio esse grande desafio, que foi a gente buscar levar informação para a unidade. Levar informação. Agora, recentemente, e caminhando para a conclusão da minha fala, nós fizemos uma parceria com o governo do estado do Amazonas. E numa parceria com uma plataforma chamada Conexa, nós estamos fazendo telemedicina para cidades pequenas, ribeirinhas, que estão ao longo da região amazônica, que dá, de fato, ali o acesso é muito mais complexo. E qual está sendo o mais interessante? Nós estamos fazendo isso de forma tutorial em 17 municípios. Não basta eu atender a cardiologia que eles pedem lá. Eu preciso treinar a equipe de saúde da família, inclusive o enfermeiro, porque é ali que vai se dar o diagnóstico e o tratamento. Em outras palavras, e caminhando para a minha conclusão, se nós temos 400 mil mortes por ano, e hoje eu sempre brinco, a pandemia vai embora do Covid e a pandemia da doença cardiovascular vai continuar. Se nós queremos intervir, eu diria que nós temos uma palavra mágica, chama-se educação. E a educação tem que chegar na ponta. E eu acho que as sociedades têm esse papel, têm essa obrigação e têm este dever de contribuir com o Estado, de contribuir com as universidades, levando o seu expertise para que nós possamos, de uma forma tutorial, auxiliar nos mais de 50 mil unidades básicas. Eu diria que, se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos reduzir dramaticamente o encaminhamento e, certamente, veja, nós não precisamos de mais recursos. As nossas cestas do Rename para doença não transmissíveis, faltam algumas coisas, mas eu diria que para hipertensão, para insuficiência cardíaca, nós estamos próximos do ideal de qualquer país de primeiro mundo. O que nós temos que capacitar para que bons clínicos e boas equipes de saúde da família tenham a oportunidade de cobrir 90% das necessidades dessa população, com técnicas de combate ao tabagismo, com técnicas de combate à obesidade, tratamento da hipertensão, das lipidemias, da insuficiência cardíaca e assim por diante. E com isso eu concluo a minha fala, agradecendo muito essa oportunidade de poder falar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo na nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Saraiva. Eu agradeço a sua esclarecedora exposição, né, e profundo levantamento de aspectos fundamentais, né? Dando seguimento, então, à nossa mesa, eu gostaria de chamar a professora doutora Lígia Barroso. Ela é do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é coordenadora do Grupo de Estudos Espaço Urbano e Saúde, tem trabalhado com esse tema do território e da saúde.
Muito bem, professora Lígia. Como você vê a relação entre o PIB per capita e a prevalência da hipertensão arterial, né? Os aspectos socioeconômicos e produtivos de cada local e a prevalência das doenças expressas pela hipertensão arterial, especialmente nas capitais e nas regiões brasileiras. E quais são as informações sobre atividade física numa cidade como São Paulo, a cidade com a maior magnitude no Brasil? Tá bom. Muito obrigada, professora Olinda, pela apresentação. Cumprimento, boa tarde a todos que estão participando da mesa e que estão nos assistindo. Eu vou pedir licença para compartilhar alguns slides para poder trazer alguns elementos para a gente discutir nesse contexto aí das desigualdades. Então, bom, eu vou falar um pouco, né, por que a saúde cardiovascular também é uma questão geográfica. E como geógrafa e trabalhando na área de saúde, a gente tem visto, né, como que muitos aspectos podem ser pensados de uma forma a direcionar recursos, enfim, e a enfrentar a questão da saúde cardiovascular. Eu vou trazer aqui alguns poucos fatores de risco, alguns geográficos, falando um pouco do contexto socioeconômico, pensando mais na desigualdade, né, e do clima, que também é uma questão geográfica importante, e um comportamental, falando da adiposidade, que tem a relação com a atividade física e alimentação e a cidade, né. Então, tendo estudado a questão da saúde na cidade, com esse olhar que eu trago alguns slides aqui. Então, primeiro eu gostaria de mostrar, né, partindo de São Paulo, que é o nosso referencial aqui nos nossos estudos, trazer como se distribui a morte por doenças cardiovasculares na cidade. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem um mapa que nos mostra o risco relativo de mortalidade por doenças do aparelho circulatório no município de São Paulo, de 2010 a 2016, onde a gente vai ver as cores em azul seriam o risco relativo baixo, né, abaixo do esperado para a população padronizada por sexo e faixa etária, e à medida que vai se aproximando do vermelho, esse risco relativo vai ficando alto. Na verdade, quase dobra, né, nessas algumas áreas menorzinhas aqui. Se a gente olhar esse mapa e fizer uma análise estatística espacial, a gente vai ver que existem agrupamentos estatisticamente superiores, né, com um excesso de óbitos para aquela população, né, pensando na padronização do sexo e faixa etária, a gente tem áreas aqui no centro da cidade, nas periferias, com risco muito mais alto do que era de se esperar. E o pior, né? Quando a gente vai tentar entender por que isso acontece, a primeira ideia para quem conhece São Paulo é trazer elementos das condições socioeconômicas. Então, por incrível que pareça, esse é o mapa inicial do risco relativo, e esse mapa aqui, que parece que repete o segundo, na verdade não é. Ele é modelado a partir apenas do índice socioeconômico. O que a gente vê aqui, então? A gente vê que as condições socioeconômicas da população em São Paulo, elas explicam cerca de quase 90% da variabilidade espacial do risco relativo de mortes do aparelho circulatório. Isso é muita coisa, né? Quer dizer, as condições socioeconômicas praticamente explicam tudo, fica pouca coisa que não é explicado na distribuição espacial desse risco. Quando a gente coloca aqui os clusters, né, os agrupamentos espaciais significativos, agrupamentos altos dos óbitos de Covid, desde o começo da pandemia até 30 de março de 2021, a gente vai ver que eles coincidem com as áreas de maior risco também para a mortalidade de doenças do aparelho circulatório. A gente já sabe por quê, mas é muito interessante a gente ter isso em mente, né? A cidade de São Paulo é uma cidade altamente segregada, a gente tem aqui no centro, nessa porção, nas cores verdes, uma população predominantemente branca, com renda mais alta, enquanto que nas áreas aqui em roxinho, a gente vai ver predomina a população preta, parda e indígena com renda mais baixa, né?
Então, essa segregação residencial a gente observa também nas condições, no ambiente construído da cidade, e é por isso que tem uma relação importante com a prática da atividade física, né? Quando a gente vai ver as condições dessas áreas mais roxinhas aqui, a gente vai ver que temos um padrão muito diferenciado de ambiente construído, com calçadas estreitas, com tipo de moradia muito diferente, e que tem uma relação muito importante com a saúde. Né? Quais as implicações disso para a clínica? Bom, eu não sou médica, mas se eu fosse, eu gostaria de olhar o CEP do meu paciente. Seria a primeira coisa que eu olharia, né? Fazer uma estratificação do risco do paciente, deveria incorporar as suas condições socioeconômicas a partir do seu endereço. Isso não é nada novo. Já existe algumas tentativas desse tipo em outros países, tentar incorporar essa informação espacial para definir, para identificar os determinantes sociais de saúde, e eu acho que isso não seria tão difícil de ser implementado, né? Porque a partir de um indicador territorial, o médico poderia entender qual é o contexto e, enfim, avaliar essa estratificação de risco. Eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui das condições climáticas. A gente também sabe que as condições climáticas, elas afetam a mortalidade por doenças cardiovasculares, né? E aqui a gente tem os resultados de um estudo bem recente, desenvolvido pela uma aluna de doutorado, a Sara Moraes, onde ela consegue trazer, olhando os dados de São Paulo para uma década de dados, aí a gente vê que os efeitos das ondas de calor são maiores no AVC isquêmico do que no hemorrágico, que as mulheres são mais vulneráveis de morrer por doenças isquêmicas do coração durante as ondas de frio, e que homens são mais vulneráveis à morte por AVC isquêmico durante ondas de calor e de frio. Ou seja, a gente tem desfechos diferentes, a gente tem homens e mulheres que podem ser olhados também de forma diferente durante eventos extremos. Então, esses eventos extremos de calor, por exemplo, eles não acontecem em qualquer local na cidade. A gente também pode ver que existem áreas que se concentram com um risco muito mais alto do que nas outras áreas da cidade, e o mesmo acontece para as ondas de frio. Então, onde a gente vai ter excesso de óbitos nesses círculos azuis, que também estão na periferia, mas num pouco diferente do anterior. Bom, quais as implicações disso para a prevenção? Pensar que as moradias em São Paulo, uma grande parte, as casas são autoconstruídas, elas costumam ter o menor isolamento térmico devido aos telhados, e esse ponto se soma a outras questões, como questões de alimentação, falta de atividade física, questão de acesso aos serviços de saúde, estresse, etc. A gente poderia, né, pensando nessa questão climática, recomendar ou tentar inserir em sistemas de alerta, por exemplo, que já existem no estado de São Paulo sobre a questão de ondas de calor, adicionar, por exemplo, um alerta sobre a questão de doenças cardiovasculares, não só para as pessoas, como também para o sistema de saúde. Pensar que existem no exterior alguns centros de resfriamento, né? Como no Canadá, nos Estados Unidos. Eu não sei a viabilidade disso, mas é algo que pode ser pensado, principalmente naquelas áreas de ilhas de calor na cidade, onde a população tem dificuldade de ter um isolamento térmico melhor dentro das suas casas. Pensar, talvez, no incentivo na troca de telhas para telhas brancas, que pode reduzir o calor até de 8 graus. Enfim, pensar essas questões climáticas junto com as questões da cidade para tentar fazer esse enfrentamento a questões das doenças cardiovasculares, né? E a questão da adiposidade no espaço geográfico. Existem estudos muito sólidos, né? Já também produzidos pelo NUPENS, da Faculdade de Saúde Pública da USP, mostrando a questão do consumo de alimentos ultraprocessados, principalmente entre crianças, que essas crianças vão se tornar adultos mais obesos, e é o que o Dr. Saraiva já colocou, né, sobre a questão da educação. Então, tem que passar também por uma educação de alimentação, uma educação para a saúde, né? Então, limitar o consumo de ultraprocessados, ele pode ser uma estratégia efetiva para prevenção e tratamento da obesidade. No Brasil, homens, pessoas mais jovens e com menor escolaridade consomem mais ultraprocessados, né? Bebidas açucaradas. Então, como a gente já viu no ciclo nesses dias anteriores, que talvez a taxação chamar, então, a indústria alimentícia para no enfrentamento também dessas doenças também é muito importante, né? E identifique, do ponto de vista geográfico,
existe uma diferença na distribuição da alimentação no município de São Paulo, por exemplo, e acredito que nas capitais dos estados, né? Então, a gente tem locais que são considerados desertos alimentares, ou seja, a gente não tem alimentos in natura ou pouco processados, são escassos ou impossíveis. Vejam só o exemplo desse mercado, onde a gente não tem uma geladeira, não tem frutas, verduras, nada, apenas alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas, né? A gente, então, tem o que é chamado de pântanos alimentares, que são alimentos ultraprocessados que alagam aí as periferias, né? Que há uma distribuição espacial heterogênea também na oferta de alimentos saudáveis. Então, envolver também os supermercados e outros pontos de vendas de alimentos, incentivando que eles tenham ou ofereçam alimentos saudáveis, também pode ser uma forma de enfrentamento, né? E mapear e distribuir a distribuição de disponibilidade para a compra de alimentos saudáveis. A gente tem uma grande dificuldade de encontrar essas áreas, né, do ponto de vista geográfico, para poder sugerir enfrentamento, né? Aumentar a oferta de alimentos saudáveis para as populações de baixa renda também é uma forma, utilizar, por exemplo, como já tem sido feitas várias iniciativas, uma delas é muito interessante, utilizar a laje das casas para produzir os próprios alimentos e, com isso, fazer com que a população de baixa renda tenha alimento fresco e orgânico e mais saudável. Agora, eu gostaria de fechar o meu raciocínio aqui, trazendo a questão da necessidade do uso da inteligência espacial. Acho que já passou da hora, né? Lógico que eu estou falando do ponto de vista de geógrafo, para mim parece simples, eu sei a complexidade que isso envolve, mas pensar espacialmente pode trazer assim um grande instrumento para a gente resolver alguns problemas, né? Então, para monitorar doenças, condições de vida, adesão a tratamento, serviços de emergência, a gente tem já implementação de sistemas geográficos. Eu trabalho com a equipe, por exemplo, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, na Secretaria de Estado. A gente sabe que no próprio Ministério da Saúde existem dados já referenciados, é possível pensar espacialmente. A grande questão a gente não tem capacidade, esses serviços não têm capacidade para atender toda a demanda, para pensar espacialmente e para melhorar a questão do investimento, enfim, eu trago aqui alocar melhor as farmácias populares, distribuir pontos de comércio de alimentos saudáveis, avaliar a adesão a medicamentos, utilização dos serviços de saúde nos departamentos de saúde de todo o país. Eu trago também, agora para fechar, um exemplo que ocorreu já em Nova Jersey há muito tempo atrás, já não é novo, é de 2002 a 2018, que esse médico da saúde da família avaliava e via que tinha um gasto muito grande de um percentual muito pequeno de pacientes que viviam internados assim consecutivamente, e ele então começou a utilizar a inteligência espacial para saber qual que era a causa e por que esses pacientes consumiam tantos recursos. Enfim, ele espacializou o problema, né? E com isso ele conseguiu fazer com que tivesse um atendimento domiciliar para aqueles pacientes com múltiplas morbidades e fazer com que o sistema fosse muito mais eficiente. Então, quer dizer, isso também não é nada novo, é algo que pode ser implementado. Eu penso que a criação de centros de análise de dados espaciais de saúde, que poderiam ser feitas em conjunto, em cooperação com as universidades, ou dentro das próprias UBSs, qualificando lá as pessoas na UBS. Eu sei que existem outras demandas, que vocês devem estar pensando que eu estou totalmente fora da realidade, eu sei que existem outras demandas, mas essas podem ser conciliadas para trazer um ganho muito grande em termos de assessorar os municípios e estados. É um ponto que eu gostaria de trazer, gostaria de ouvir o comentário de vocês sobre isso, né? E fico à disposição aqui para a gente conversar. Muito obrigada, professora Lígia. Extremamente interessante e relevante os aspectos que sua exposição levanta. E eu acho que já temos algumas perguntas que vamos ler ao final das apresentações e no momento do debate. Por hora, a gente vai ouvir o professor Dr. Erno Harsheim. Ele é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua na área de epidemiologia, medicina de família e comunidade. Foi secretário de Saúde de Porto Alegre
e secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Atualmente, ele é gestor da Salute, na área de atenção primária. Professor Erno, como você avalia a importância da atividade física no cotidiano das crianças? Em relação à saúde da mulher, como você entende o autocuidado e o simbolismo da mudança de comportamento da sociedade? Professora Olinda, obrigado. Vocês estão vendo minha tela? Sim. A apresentação? Tá, eu vou subverter um pouco suas perguntas e vou tentar contextualizar um pouco a minha fala no que fomos provocados aí segunda e terça, e um pouco hoje também, né? Acho que quem foi que disse isso? Foi o Saldiva? Agora eu não me lembro. Ou foi o Avezum? Que a gente é muito rico em diagnósticos, mas a gente é muito pobre em intervenções, né? Eu acho que a gente já sabe o que está acontecendo, eu acho que a gente já tem o diagnóstico e eu acho que a gente tem que começar a melhorar as nossas intervenções. Então, eu vou tentar dar esse foco, tá? Vou tentar ser coerente com o tempo aqui, né? Para não falar demais, eu tenho mais slides do que o tempo me permite. Eu tenho que declarar um conflito de interesse, né? Minha participação nesse evento é financiada pela Novartis, e eu tenho feito algumas outras participações com a Novartis também, em reuniões remuneradas aí de apoio técnico a algumas definições da empresa, né? E, além disso, eu tenho outro conflito de interesse que não é financeiro. Eu gostar muito do Cochrane, da vida dele, do que ele fez pela saúde da população do mundo inteiro, na real, quando é um cara que... dentro de um campo de concentração nazista, teve a ideia de como fazer a melhor pesquisa científica de demonstração de evidência através da alocação aleatória de intervenções e defendia um sistema de saúde para a população do Reino Unido que fosse financiado por impostos, mas que não fosse baseado em emoções, política com P menor, modismo, fantasia ou autoridade, mas sim em provas claras de efetividade, eficácia e eficiência. Vou começar com esse artigo aqui, que não está nem publicado, tá? É um pré-print, né? Está na rede aí, em PDF e tal, todo mundo pode ter acesso a ele, deve ser a versão definitiva mesmo, da Débora Malta e colaboradoras, tá? Sobre a Pesquisa Nacional de Saúde, agora de 2019. Prestem atenção aqui nas razões de prevalência, tá? 1, 2, 3, 4. 1 é analfabeto, ensino fundamental incompleto, 2 é fundamental completo, 3 é ensino médio completo e 4 é ensino superior, tá? Vejam que a gente tem razões de prevalência com 40% a mais de probabilidade de prevalência de doenças relacionadas ao nosso tema aqui, né? Hipertensão, diabetes, doença própria do coração e AVC. E essa razão de prevalência, ela muda, inclusive, para ser 1,7 vezes mais frequente o AVC na comparação de quem é analfabeto ou tem ensino fundamental incompleto com quem tem nível superior, que é o padrão aqui da multivariável do artigo, tá? Seguindo, né, a mesma análise... Opa, cadê? Baixa. As pessoas terem, né, a autorreferida incapacidade muito intensa ou intensa pelas mesmas doenças. As razões de prevalência aumentam em relação à prevalência da doença. Isso significa já um espectro da qualidade, né, do acesso da qualidade a tratamento, porque eu tenho hipertensos com mais incapacidade entre os com menor escolaridade, diabéticos com mais incapacidade, quem tem doença do coração com mais incapacidade e AVC também, com taxas que chegam a 2 vezes mais ou bem mais que isso, como a gente pode ver, por exemplo, aqui na questão da doença do coração, com uma razão de prevalência de quase 4, de ter incapacidade muito intensa ou intensa por problema cardíaco, tá? E se a gente faz a mesma questão de incapacidade intensa, observa o trabalho delas, ou muito intensa, segundo o teu ou não plano de saúde privado, sendo o plano de saúde, né, o 1, né, a variável de comparação dessa multivariável, a razão de prevalência de ter incapacidade por hipertensão é quase de 2, de diabetes também, de doença do coração chega a 2 e de AVC chega a 1,5. Isso aqui é da prevalência, aqui da incapacidade, que é maior, né? Desculpa, eu me atrapalhei aqui. A da incapacidade é 5 vezes
maior para quem tem para o diabetes. Cadê o dado? Capacidade, prevalência, razão de prevalência. Isso mesmo. Tá? Em comparação, não, aqui, 1,85 a razão de prevalência de hipertensão para incapacidade, 1,88 para diabetes, 2 para doença do coração. Né? Então, de novo, usando ou escolaridade ou teu não plano de saúde e a incapacidade gerada por essas doenças, para quem a gente coloca no espectro de pior determinação econômica, a gente tem 50% a 100% maior prevalência de incapacidade intensa ou muito intensa pelas doenças do coração. O que mais que a gente tem no nosso cenário aí, né? A gente tem 70% da população usando exclusivamente o SUS, com mais ou menos 2,3 médicos por 1.000 habitantes e 6,5 médicos por 1.000 habitantes para quem tem acesso à saúde suplementar ou privada. Né? Uma questão escarrada aí do acesso ao médico. Estudo muito interessante do Edson e do Bernardo, publicado agora, há pouquíssimo tempo, sobre catástrofe, gasto catastrófico em saúde. É um assunto muito pouco estudado aqui no Brasil. Eu não sei se é porque a gente acredita que o SUS vai resolver todos os problemas e a gente não olha o que acontece do ponto de vista do bolso das famílias mais pobres tentando ter uma saúde melhor. Tá? Esse gráfico aqui mostra a proporção do orçamento de cada decil de renda que é destinado para a saúde. Ele tem, né, uma linha perto ali dos 13%, mais ou menos, para todos os decis de renda, mas vocês vejam que a barra azul é o gasto com plano de saúde. Tá? Quando a gente exclui o plano de saúde, é a barra azul. Então, o gasto das famílias do decil superior, né, das famílias mais ricas brasileiras, ele cai bastante, ele vai para 8% da renda, que já é muito maior, nominalmente, é óbvio, quando a gente tira o gasto com o plano de saúde. E não há quase nada disso, obviamente, no decil inferior, nos 10% mais pobres. Olhando melhor esse dado dos 10% mais pobres, 84% desse gasto, que é de 12%, é em medicamentos. Isso significa que os 10% mais pobres do Brasil gastam 10% da sua renda nominal familiar em medicamentos. A gente tem algum viés de equidade no farmácia popular, algum desenho de equidade, ou justamente o processo burocrático de ter que ter uma receita carimbada por um médico, um comprovante de residência, mais um papel que diga não sei o quê, chegar na farmácia, levar a papelada, entregar no balcão, conseguir o remédio, isso facilita a aquisição desse remédio para quem? Para quem tem melhor capacidade de comunicação, renda e escolaridade, ou para quem está no decil inferior de distribuição de renda da população brasileira. Então, a gente, quanto é a renda desse decil inferior? R$300, R$400, R$500, a renda dessa família deve ter em torno de R$300, R$400. A gente está falando de R$30, R$40. Se vocês pensarem nos valores médios do Bolsa Família, se a gente pudesse realmente suprimir esse gasto em medicamentos dessas famílias mais pobres, a gente estaria dando um bom impulso na questão de uma renda básica para essa população muito, muito pobre. E o decil logo acima é a mesma coisa, né? 79%. Né? Quando a gente está distribuindo medicamento por meio do farmácia popular, inclusive para quem talvez esteja nos decis mais superiores aqui desse tipo de análise. E é óbvio, isso não está medido, tá? É minha opinião, ela pode estar completamente equivocada, mas é óbvio que uma boa proporção desse gasto aqui em verde é com medicamentos para as principais doenças que acometem a população brasileira, que são as doenças cardiovasculares e seus fatores de risco. Então, o que a gente chega à conclusão aqui? Quanto mais vulnerável, mais doente, menor acesso a serviços e serviços com alguma questão de qualidade envolvida, porque senão a gente não ia ter aquela distribuição de incapacidade tão diferente. A gente não leva em consideração a história do gasto catastrófico no bolso dessas famílias, e o Rude, na segunda-feira, foi muito feliz em trazer um tema que também tem que ser mais estudado aqui no Brasil, da causalidade reversa. O quanto um desfecho negativo cardiovascular gera empobrecimento do sujeito e da sua família, levando eles mais fundo ainda na questão da vulnerabilidade e com maior suscetibilidade para ter mais desfechos, como mostrou a professora Lígia agora na distribuição espacial, né, do problema cardiovascular na cidade de São Paulo. Como é que a gente reduz isso, né? Reduz as desigualdades de acesso e de qualidade no cuidado. A gente tem que ter dois focos, tá? A gente teve essa discussão ao longo desses 2 dias, né? Medidas populacionais são fundamentais, o Bruce insistindo muito nesse ponto,
ontem. Eu acho que o Avezum insistiu nisso também, mas também falou de uma melhoria da prática individual. Eu tenho certeza, conheço ambos, que eles concordam que não é uma ou outra, são as duas opções, né? O foco populacional, como disse o Saraiva agora há pouco, né, em educação das pessoas, educação dos profissionais, disponibilização do que a gente precisa para evitar o risco. A Lígia falou disso, disponibilização de alimentos mais saudáveis. Não tem como tratar de foco populacional em doença cardiovascular sem a gente rediscutir tributos, e a gente tem que tributar. O Bruce mostrou isso de maneira incontestável ontem, né? A gente tem que tributar, por exemplo, os alimentos de alto risco para desenvolvimento de problema cardiovascular, e por que não? A gente tem que retirar tributo do que protege, retirar tributo da prática de atividade física, retirar tributo de alimentos saudáveis, retirar tributo de medicação que faz prevenção cardiovascular. Por que a gente não pode redistribuir a nossa matriz tributária sem perda de arrecadação, mas favorecendo principalmente para os mais pobres, que nunca têm renúncia fiscal, porque nem declaram o imposto de renda, o que eles podem ter de ganho na sua saúde, né? Aquele gráfico lá do gasto catastrófico é muito mais iníquo, porque aqueles DC superiores ainda têm renúncia fiscal do que gastam em plano de saúde, né? Então, aquilo é gasto do bolso, mas na hora da restituição do imposto de renda, vem um imposto menor por declarar o seu plano de saúde. No foco individual, a gente tem que melhorar a clínica. Nós temos um problema clínico, de qualidade clínica no SUS. E qualidade clínica não é só qualidade médica, como disse o Saraiva, é trabalhar com equipe multidisciplinar. O enfermeiro tem um papel fundamental e a gente tem que ter uma implantação consistente de uma linha de cuidado cardiovascular nacional no Brasil, que não seja focada nessas preconceitos clássicos das nossas corporações, né? Só o médico pode fazer aquilo, o enfermeiro não pode fazer isso, o farmacêutico tem que fazer aquele outro, tem que ter farmacêutico para distribuir remédio. As corporações brasileiras, das profissões, elas perturbam muito o ambiente de melhoria clínica. A gente tem que deixar isso de lado, focar nas pessoas e dar atribuição para o profissional que melhor consegue responder à sua atribuição. Esse foco individual tem que ter uma ênfase em acesso, em cuidado longitudinal de confiança, em fazer prevenção primária para quem tem os fatores de risco clássicos aí das doenças cardiovasculares, mas também um foco importante na prevenção secundária. O Avezum mostrou na segunda-feira que 30% de quem teve AVC não está recebendo nenhum remédio, quando é óbvio que há benefício de alguns medicamentos para prevenir um segundo AVC. Tem que trabalhar a adesão, e aí vem o papel do enfermeiro, o papel do farmacêutico, e pouca gente fala que não adianta a gente implantar uma intervenção se a gente não monitora as pessoas. E para isso tem todo o aparato tecnológico atual, da tecnologia de informação e comunicação, o uso dos smartphones, que é uma chave fundamental para a gente poder monitorar e favorecer a adesão a medidas tanto farmacológicas como não farmacológicas. Nós temos ferramentas clínicas, medicamentos, maneira de abordar os pacientes, formas de aumentar a adesão ligadas ao colesterol, à hipertensão, ao diabetes e também ao estilo de vida, só que a gente tem que implantar essas medidas de maneira abrangente do ponto de vista nacional, por meio de uma linha de cuidado que atravesse todo o sistema, que mantém alguns ganhos que a gente teve no cuidado de quem tem os eventos agudos, o infarto, AVC, problemas arteriais periféricos, mas a gente tem que botar muita força, como disse o Saraiva, em aumentar a prevenção primária e prevenção secundária para ter realmente uma cunha aí, finalmente, de diminuição da mortalidade por doença cardiovascular no Brasil. A gente está aqui num papo entre pesquisadores, muitos com experiência em epidemiologia, e qual é o problema principal da epidemiologia? Quem é meu alvo? Quem é meu denominador? Quem é meu numerador? A gente é cheio de dados, de estudos. E cadê o dado administrativo? Cadê o dado do dia a dia? Cadê a população em risco nos 210 milhões de habitantes do Brasil? A gente pode ter isso muito fácil, se a gente definir qual é a medida de risco que a gente vai usar. Vamos usar Framingham modificado, vamos usar Key Risk, sei lá, qualquer calculadora de risco cardiovascular. Cada uma delas tem a sua vantagem e desvantagem, nenhuma é perfeita. A gente vai ter que escolher uma, porque a gente não tem uma própria ainda do Brasil, mas temos que escolher uma. Tem que ter ênfase na equidade, como mostrou a Lígia. A gente precisa intervir mais em quem está em maior risco. E esse risco ele não pode ser medido só pelas variáveis biológicas, que a maioria dessas calculadoras ficam centradas, mesmo que algumas também têm um ou outro determinante social, mas a gente tem como ter medidas
de determinação social para definir melhor a população em risco, né? E como é que a gente mede isso? E como é que a gente garante que a gente implementa essas medidas? Olha, eu vou ser ambicioso e dizer que as bases para isso estão lançadas, tá? E foram lançadas no ano de 2019, quando se mudou o financiamento da atenção primária no Brasil. E vocês vão ver por que isso, tá? Em 2019, a gente tinha 43 mil equipes de saúde da família que recebiam, por alguma aproximação de pago por responsabilidade pela população, cada equipe, 10 bilhões de reais. Isso aumentou para quase 11 bilhões de reais em 2020, mas mudou o método aqui, tá? E por que esse método mudou? Porque, no fim de 2018, a gente tinha 43 mil equipes de saúde da família e 87 milhões de pessoas cadastradas no Sistema de Informação da Atenção Primária do Ministério da Saúde. O que é isso? É um cadastro nome a nome das pessoas, com data de nascimento, CPF, endereço, telefone, raça, e não tem, obviamente, algumas variáveis de morbidade que podem ser facilmente inseridas no sistema e vinham sendo inseridas no sistema. A mudança de financiamento da atenção primária feita em 2019 vinha no sentido da gente aumentar esses 87 milhões. Se a gente fizer a conta de cobertura teórica que o Ministério sempre trabalhou até 2019, esses 87 milhões de pessoas cadastradas tinham que ser 140 milhões de pessoas cadastradas. E esse número não crescia, ele crescia 1 milhão por ano, não ia chegar nunca em 140. A mudança de financiamento fez um salto de 64 milhões de cadastros. Isso é, temos 152 milhões de brasileiros cadastrados em equipe de saúde da família no Brasil hoje, dados de agosto de 2021. Em março do ano passado, no início da pandemia, a Suzana Guerra, presidente do IBGE, em parceria com a Secretaria de Atenção Primária, populou esse cadastro com o endereço da ANEEL, o melhor endereço de cadastro do Brasil, e telefone da Anatel. Naquele momento, a gente já tinha 108, 107 milhões de pessoas cadastradas com endereço correto e telefone correto. Isso é um canhão de tecnologia de informação para conseguir chegar nessas pessoas através de monitoramento, busca ativa, sem nem precisar da história do agente comunitário. A gente está preso no Brasil numa pessoa que é intermediária entre informação da equipe de saúde com a população, quando isso caiu no mundo e todo mundo tem usado, obviamente, a tecnologia de informação para resolver esse problema. O que mais que aconteceu com essa mudança de financiamento? A gente trouxe prontuário eletrônico para as equipes. A gente começou a incentivar o prontuário eletrônico no último quadrimestre de 2019. A gente estava em 26.600 equipes com prontuário eletrônico. Hoje são quase 36 mil. Aumentou em quase 9 mil o número de equipes com prontuário eletrônico. São 50 mil equipes hoje. Vocês vejam aqui, ó, eram 43 mil equipes em 2019. No mês de 2021, a gente tem 50 mil equipes de saúde da família. Essa era a nossa meta para o final do ano que vem, tá? Com a mudança do financiamento. Em plena pandemia, se cadastraram 70 milhões de pessoas, se ampliaram 7 mil equipes de saúde da família e teve 9 mil mais equipes com prontuário eletrônico com a pandemia no meio do caminho, com uma mudança que muda tudo. E o Saraiva, que foi gestor de saúde, sabe. E não é mais dinheiro, é outro método para usar o dinheiro. É cobrar do gestor municipal o que ele tem que entregar para a saúde da população. Isso é a base para a gente conseguir ter denominador e numerador de quem está em risco no sistema. Se a gente incluir na questão do pagamento por desempenho as variáveis que a gente quer medir relacionadas ao risco cardiovascular e risco de outras doenças, e exigir isso e pagar quem complementar isso com qualidade, usando o próprio paciente, a pessoa, o usuário do sistema, como fiscal da sua informação, porque a gente pode mandar para o sujeito, como o Serra mandava aquela cartinha dele lá, quando as pessoas internavam pelo SUS, que foi uma ideia genial daquele momento, a gente pode dizer para o seu Zezinho que ele está com a pressão alta não controlada, porque esse dado está lá no prontuário. E ele pode nos dizer se isso está correto ou não e ser alertado em relação ao que está acontecendo com ele de maneira centralizada no país e robotizada. A gente tem que dar um salto na intervenção. A gente não pode fazer a intervenção da década de 80, que é o agente comunitário. A gente tem que fazer a intervenção do robô, que é da década de 20 e de 30 do século XXI. Com isso, com a implantação de uma linha de cuidado, mensurando os dados através do sistema, tanto de determinantes, como de risco, como de morbidade, como de intervenção, pagando por desempenho e reavaliando, a gente tem a roda da qualidade e a gente consegue mudar o desfecho de qualquer patologia que a gente quiser no Brasil.
porque a gente vai conseguir medir o que está acontecendo, vai conseguir identificar quem faz bem, vai identificar quem faz mal, pode intervir em quem faz mal, e isso só pode ter como consequência uma mudança do padrão de adoecimento que a gente tem na população brasileira. Acho que eu passei do meu tempo, desculpa, mas fiquei super animado assim, com a minha apresentação, e acho que foi legal para a gente poder discutir isso com bastante crítica, e eu adoro fazer para a internet, daí ninguém pode me jogar uma pedra, um ovo, um tomate, pode até me xingar, mas fisicamente eu nunca vou ser atingido. Para de falar. Muito obrigada, professor Erno, pela sua excelente e divertida exposição. Eu vou passar a palavra, então, para Renato Carvalho, que é líder da Novartis no Brasil e atuando no crescimento e transformação cultural, desde a oferta de medicamentos genéricos até as avançadas terapias gênicas e celulares. Boa tarde, prazer falar com todos. Desculpa, Renato, eu precisava fazer as perguntas norteadoras, eu pulei esse pedaço. Tá bom, por favor. Diante do cenário de cerca de 400 mil óbitos por ano no Brasil, por doenças cardiovasculares, como você vê o papel do setor empresarial? Como as empresas podem contribuir para a redução do problema? Como a gestão das empresas podem promover a saúde em seu ambiente laboral? Perfeito. Primeiro, obrigado, professora Olinda. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Renato Carvalho, sou presidente do Grupo Novartis aqui no Brasil. É um prazer, né, estar com tanta gente qualificada e aprendendo, né? Eu estou vendo aqui o doutor, o professor aqui, Erno Heisen. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, nos ajudando nos debates. Doutor José Francisco, professora Lígia. A gente já teve um debate bastante rico aqui, né? Bastante informação. Comecei a anotar um monte de coisa aqui, que realmente a gente sempre está aprendendo. Eu queria falar um pouquinho, na verdade, assim, eu não trouxe slides e a minha ideia seria muito, né, naturalmente, além de apresentar um pouco do contexto para todos, responder a pergunta de como, né, a gente pode se colocar aqui, né, no papel privado e no nosso caso especial na Novartis com uma função ainda mais especial, né, dado que somos uma indústria farmacêutica e naturalmente trabalhamos para melhorar a saúde no Brasil e no mundo. Falando um pouquinho de Novartis, né, para aqueles que não conhecem, a Novartis é uma empresa já com mais de 2 séculos de existência, né, com alguns nomes, uma empresa suíça, e no Brasil nós estamos há 87 anos, né, então já é uma presença longa, enfim, né, de longa data, onde a gente trabalha em inúmeras terapias. Fazemos questão sempre de dizer que nós trabalhamos desde o medicamento genérico, através da marca Sandoz, até de terapias mais avançadas. Então, a gente não, enfim, não é nossa visão, nem nossa missão trabalhar em nenhum nicho, mas, de fato, tem um papel preponderante na forma como a gente trabalha com saúde aqui no Brasil. Empregamos aí mais de 2.500 colaboradores, temos fábricas, temos um papel muito relevante. Em algum momento aqui a gente escutou, né, a palavra pesquisa clínica. A gente tem o orgulho, né, de ser a empresa privada que mais trabalha com universidades públicas no Brasil. É a empresa privada número 1 em parceria, investimento, em número de papers, né, em número de, enfim, de pesquisas com as universidades públicas no Brasil. Nós investimos aí cerca de R$1 bilhão nos últimos 4 anos em pesquisa clínica, em pesquisas clínicas aqui no nosso país. Tendo dito isso, e falando um pouquinho da Novartis, né, e trazendo, né, o papel que a gente tem, como, né, nós vemos e estamos evoluindo no debate da saúde, a verdade, acho que o primeiro ponto que a gente está fazendo aqui, né, e de novo, né, agradeço aqui a parceria com a USP, com o Instituto de Estudos Avançados, é o debate de ideias. Eu acho que durante muito tempo houve talvez uma percepção, houve uma tendência onde ideias eram muito alavancadas, acho que o Dr. José Francisco falou um pouco disso, né? Quer dizer, falar muito para os já convertidos, né? E a nossa reflexão na Novartis é que a gente tem que partir para uma discussão e debate de ideias que possa, de fato, melhorar nessa conversa sobre a saúde no Brasil. E não é fácil, né? Existem inúmeras razões, em alguns momentos até vieses conscientes e inconscientes de vários lados, onde pode nos prevenir de ter esses debates de uma maneira sadia, uma maneira ampla.
mas esse é o enfrentamento que a gente vem optando fazer. Ou seja, de fato, ser um agente de saúde, não simplesmente uma empresa que quer vender, enfim, caixinhas ali de medicamentos ou terapias. A gente tem aprendizados, né? A gente vem caminhando nessa direção, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas a verdade é que a gente tem tido também muito apoio, muito suporte de diversas entidades, associações e representações e do governo e da iniciativa privada em buscar esse debate. Então, para mim, hoje, né, terminando aqui um pouco a minha apresentação, é um marco importante, né, a gente ter uma conversa como a gente está tendo, com pessoas tão qualificadas e ter, né, acho que a tradução aí do inglês seria esse tanque de ideias, né, sobre doenças cardiovasculares, sobre todas as perspectivas, para ver como a gente pode avançar no Brasil. Fazendo um gancho agora aqui com a pergunta, a gente tem tido, né, uma proposta, acho que uma proposição de valor, onde a gente vem, na verdade, tendo debates com o setor público que são muito relevantes. Tá? Então, eu posso mencionar aqui que a gente tem tido debates, acho que bastante profundos com o governo de São Paulo, com a Secretaria de Saúde de São Paulo, também com o Ministério da Saúde, em como a gente pode se tornar parceiro, né, do sistema de saúde, ou seja, como que a gente pode ter um papel enquanto indústria farmacêutica para fazer algo maior do que simplesmente, de novo, ter uma transação comercial. Eu acho que para se construir isso, primeiro que é uma jornada, não é algo que você começa da noite para o dia, você tem que estruturar muito bem pilares onde você pode trabalhar essas ideias. Então, no nosso caso, passa, né, desde novo, né, por ter uma empresa de genéricos, poder tratar doenças negligenciadas. A gente vive num momento que, por boas razões, a gente deu muita atenção a uma pandemia, mas a verdade é que existem várias pandemias silenciosas e a pandemia, entre aspas, cardiovascular é uma delas. A gente tem tido um papel muito importante, por exemplo, em doença de Chagas, a gente tem tido um papel muito importante em rancenias, a gente tem trabalhado com malária, a gente tem trabalhado com anemia falciforme, enfim, a gente tentando trazer essas parcerias com o governo. A gente também traz inovação, né? A gente tenta debater como a gente pode avançar em inovação, mas aí, fazendo o link com a nossa conversa aqui de hoje, o principal, né, falando de doenças cardiovasculares, a gente tem trabalhado muito próximo dos entes públicos, entender qual é o nosso papel, como a gente pode fazer mais, né? Como a gente pode fazer mais para o sistema de saúde. A partir do momento que a gente tem 400 mil brasileiros morrendo por ano, né, por doenças cardiovasculares, que em sua grande maioria são, né, tendo as prevenções corretas, a gente poderia evitar, fica muito claro para a gente que algo, né, não está sendo feito da maneira ótima que poderia ser feito. E ao invés de olhar para o lado ou olhar ao redor e buscar, enfim, né, culpados, a gente está aqui para tentar ajudar, né, e fazer o nosso papel, buscar soluções. E é interessante porque, e aí, né, sendo, né, mais objetivo em relação à sua pergunta, professor Olinda, a gente, enquanto empresa, eu acho que a iniciativa privada tem um papel fundamental, em tudo isso. A gente não pode querer olhar, né, para o governo ou para a academia e achar que todas as respostas vão vir dali. A gente tem que dar suporte. Esse suporte pode vir, né, através de apoio à pesquisa, como eu trouxe aqui que a gente faz. Esse apoio pode vir através né, de suporte a discussões como essa que a gente está tendo aqui. Mas a gente também tem os nossos, né, 2.500 colaboradores, as famílias dos nossos colaboradores e a forma como a gente pode tratar e trabalhar em prevenção. Tem muita coisa muito profunda, né, e bem explanada que já foi colocado aqui pelo Dr. Eno, também pela professora Lígia, pelo Dr. José Francisco. E a gente tem trabalhado muito nessa questão de saúde e gestão populacional, gestão de saúde populacional. Nós temos tentado inúmeras, né, atividades internas também com os nossos colaboradores. A gente não pode ter aquele famoso, né, casa de ferreiro, espeto de pau, ou seja, sendo uma indústria farmacêutica, sabendo tudo que a gente sabe, buscando melhoras para o sistema de saúde no Brasil, é natural que a gente deva começar em casa. Então, esse é um papel muito importante que a gente tem feito, mas eu diria que o papel mais proeminente que a gente tem tentado avançar e tem tentado liderar ou co-liderar, né, porque aqui, né, eu acho que quanto mais forças na mesma direção, melhor, é de fato como a gente pode fazer um trabalho profundo de gestão de saúde populacional com o Brasil. Naturalmente, a gente tem nessa dualidade do sistema privado e do sistema suplementar e do sistema público. A gente tem dado um enfoque muito grande no sistema público, porque para nosso sucesso é atingir o maior número de pacientes, e 75% das pessoas, 77% das pessoas estão no sistema público de saúde. Como eu disse, entrando um pouco mais a fundo, os debates têm sido muito interessantes, tá?
Os debates têm sido muito interessantes com a Secretaria de Saúde de São Paulo, ou mesmo com o Ministério da Saúde. A gente tem uma postura totalmente né, política partidária, né? A gente quer, na verdade, ajudar, independente de qualquer outra coisa. Naturalmente, né, isso passa por educação e passa por prevenção. Acho que o doutor José Francisco falou isso um pouco ali para a gente. Passa por educação, passa por prevenção, mas passa por uma palavra, né, que eu acho que está um pouco desgastada, que é a colaboração, né, que é a parceria. Como a gente faz essa colaboração, como a gente faz essa parceria, tirando um pouco dos objetivos individuais que cada entidade ou cada player tem, e como que a gente coloca de fato, né, isso de lado e a gente busca um objetivo maior. Enquanto empresa, eu posso trazer, né, essa informação é pública, a gente acabou de assinar com a Novartis na Inglaterra uma parceria super interessante em doenças cardiovasculares com o NHS, né, com o Sistema de Saúde Público da Inglaterra. E a gente vai tentar fazer a mesma coisa aqui no Brasil. E quando a gente pega esses aprendizados também do que a gente tem visto fora, né, fora do Brasil, passa muito por ter, de novo, diálogo profundo, transparência, usando a academia, trazendo a academia para nos dar o norte e todo mundo arregaçando a manga e indo em frente. Então, esse né, de uma maneira muito breve, é o que a Novartis tem feito. De novo, né, respeitando a nossa história no Brasil, de quase 100 anos, respeitando os milhares de colaboradores que a gente tem, respeitando o foco que a gente tem em diversas terapias, dentre elas as doenças cardiovasculares, mas buscando principalmente, né, o debate, o diálogo e ser um facilitador que em alguns momentos, né, é um papel difícil, mas a gente tem encontrado, eu fico muito otimista, né, como brasileiro, a gente tem encontrado o eco nessas conversas. A gente tem encontrado eco no Estado de São Paulo, a gente tem encontrado, né, um eco aí com o Ministério da Saúde e a gente tem desempenhado esse papel. Eu termino aqui a minha fala, eu acho que o mais importante, na verdade, está por vir, né, que são as perguntas de todos que estão conosco aí, mas eu estou à disposição e agradeço novamente a possibilidade de estar aqui com todos os senhores e senhoras. Muito obrigada, Renato. Foi bastante instigante todas as falas, temos várias perguntas. Eu vou só dar uma relembrada no que foi falado, muito por alto, e já vou imediatamente passar para as perguntas, né? Dr. Saraiva ressalta a importância do contato entre as sociedades de especialidades e atenção primária e as UBSs. Professora Lígia destaca a distribuição espacial e as diferenças centro-periferia na ocorrência das doenças, em especial das doenças cardiocirculatórias. Professor Erno fala das diferenças também, das desigualdades de escolaridade, da prevalência de capacidade, né, dos gastos, e da importância de políticas para a indústria de alimentação, né? Usar a tributação para regular a disponibilidade de alimentos saudáveis. E passa por uma enorme quantidade de outras questões, da qualidade clínica do atendimento profissional, da tecnologia, dos determinantes e da importância da atenção primária, né? Renato fala da importância do apoio à pesquisa que a Novartis vem desenvolvendo e do suporte a eventos e do contato com o sistema público. Eu acho que todos esses assuntos estão interligados e agora, a gente passando para as perguntas, talvez a gente possa dar continuidade às questões que que foram levantadas, né? A primeira pergunta que aparece aqui é para a professora Lígia. Considerando o princípio da equidade, você acredita que deveríamos ter programas de saúde específicos para determinados bairros? Eu vou passar a palavra para os professores e a gente vai na sequência do aparecimento das perguntas. Professora Lígia. Obrigada pela pergunta. Eu acho que a gente tem que pensar espacialmente, sim. Eu acho que a gente tem que direcionar recursos e programas específicos para locais, se a gente tem condições de analisar, de ter esse diagnóstico, do ponto de vista
de alocação de recursos, sejam recursos humanos ou sejam recursos materiais, quanto mais a gente puder direcionar programas específicos para resolver um problema, eu acho que melhor, mas eu sou da área só de pensar espacialmente, né? É óbvio que isso tem que ser feito, direcionado por uma equipe multidisciplinar, dependendo do problema que está em questão, né? Bom, acho que é isso. Posso fazer uma contribuição? Essa redistribuição de recurso financeiro do financiamento da atenção primária, que é uns 22 bi por ano aí do Ministério da Saúde, a gente usou como base uma produção do IBGE que vem de um trabalho da OCDE de determinação do que é município rural e urbano no Brasil, né? Porque a gente usou como medidas, isso eu não comentei, tanto uma medida de determinação social individual como contextual. A contextual era essa, né? Uma classificação em 3 pontos, em 2 critérios, se é rural, urbano, e sendo rural, se é remoto ou adjacente ao centro urbano. O município rural remoto é um município que, se a gente repetir estudos parecidos com o teu, né, Lígia, certamente a maioria dos municípios rurais remotos vão ter um problema de determinação social bem importante, né? E a gente usou como critérios de determinação econômica individual a presença de os indivíduos que tinham extremos de idade, crianças e idosos, e quem dependia de BPC, de benefício de prestação continuada, de Bolsa Família, ou recebia aposentadoria no valor de um salário mínimo ou menos, tá? Foi a primeira vez, para vocês saberem, que se cruzou um pendrive entre o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde para levar dados de um para o outro. A gente fez uma colaboração e trouxe os dados do BPC e do INSS para dentro do cadastro SUS e levou os dados do SIM, da mortalidade pelo INSS. Vocês acreditam que até 2019 o INSS nunca teve acesso aos dados individuais de morte no Brasil para calcular o impacto previdenciário? Porque não havia troca de informação. Aí, Renato, a palavra parceria que tu fala, cara, é evidente. A gente tem um monte de desenvolvimento em áreas diferentes, cardiologia, saúde pública, geografia, atenção primária, pesquisa e produção de medicamentos, aqui na tela, né? Só para falar os 5 que estão na tela, que a gente tem a ganhar, todo mundo aprende com o outro. Trocar pendrive na esplanada do Ministério, eu levei o nosso, atravessei a rua lá, pá, entreguei para os caras, muito obrigado, apertou minha mão, assinamos o papel, tudo protocolado, tudo certinho, LGPD ativa, né? Informação sensível, nome da pessoa, causa de morte, mas beleza? Tudo dentro de critério de segurança da informação. Eu acho que o Saraiva nos provocou nesse sentido, né, Saraiva? Qual é o papel da sociedade? Concordo plenamente contigo. Eu tenho feito uma apresentação que eu falo dos problemas do SUS e quando eu falo das sociedades médicas, qual é a frase que eu coloquei entre aspas? O SUS sou eu. Cada sociedade acha que o SUS é ela. A de cardio é cardio, né? A de endócrino é endócrino. A medicina de família, essa resolve todos os problemas através de uma plantação de orgânico feito por um sem terra, né? Então, não dá, entendeu? A gente tem que saber as nossas limitações e saber o que a gente tem também de contribuição. Aí eu vou me atravessar um pouco, Priscila, nossa chefa aí, oculta, e Olinda, vamos provocar o Saraiva para ele falar um pouco mais desse papel, né, que está na pergunta aí, que a sociedade pode ter de apoiar a atenção primária, a sociedade de cardiologia dos especialistas para qualificar o cuidado, né? Nós temos uma pergunta para você, Erno, e para o Saraiva. Eu deixo a minha para depois. E eu gostaria de dar um palpite também nessa pergunta da Lígia, né? Tanto o SUS quanto o princípio da equidade, ele diz, né, que você deve pensar os serviços de saúde de acordo com as necessidades da população, né? Que eu acho que abrange o que o Erno falou e o que a Lígia apresentou também. Então, sim, precisamos levar em conta a geografia da doença, a distribuição territorial em os diferentes territórios e pensar a distribuição de recursos de acordo com essas necessidades. Não me adianta, ontem, na aula da graduação, a gente estava discutindo a atenção primária e discutindo as diferenças territoriais, né? Não adianta se montar um programa de saúde para o controle da leptospirose no lugar em que só tem prédio de apartamento, né? Essas pessoas não vão.
Então, você tem que adequar os serviços de saúde, o planejamento da saúde junto com outras áreas, porque eu acho que não adianta a gente pensar isoladamente a saúde em si mesma, né? Então, a colaboração da geografia é fundamental, a colaboração do planejamento urbano é fundamental, enfim, diversas outras disciplinas são importantes para falar isso. E você vai distribuir os seus recursos de acordo com as prioridades. O Covid trouxe muita experiência para a gente, né? Você vacinar a população de forma homogênea, você não consegue reduzir a transmissão se você pensasse a distribuição geográfica da ocorrência das doenças, porque ali você seguraria o vírus naqueles pedaços onde ele está ocorrendo mais e evitaria a transmissão. Mas, enfim, estou entrando num assunto que não é o assunto nosso, a nossa conversa. Eu vou passar, então, para o Dr. Saraiva para fazer considerações sobre essa pergunta e sobre o papel das sociedades de especialidades. Olha, eu vejo que os astros estão alinhados nessa reunião, e eu vou explicar por quê. Eu acho que a apresentação da professora Lígia foi formidável, porque isso ela remete aos dados que o Erno mostrou. Permita chamá-lo de Erno. Por quê? Nós temos a professora Marilisa Barros, olha a coincidência. Ela, há 2 décadas, em Campinas, eu era gestor, ela mostrou os dados de desigualdade social e doença cardiovascular. Um aumento de 60% no risco de morte por doença cardiovascular na população pobre. Então, óbvio que doença cardiovascular tem tudo a ver com desenvolvimento econômico e social. E quando a professora Lígia nos mostra, de fato, um supermercado de bairro, você corta verdura, você corta produto natural. O ultraprocessado ali é o que tem de mais saudável. Quer dizer, é uma coisa que aterroriza, né? E assim, o Estado também tem que fazer uma lição de casa nessa questão, porque vamos combinar que servir salsicha e bolo de chocolate nas escolas, tudo bem, na reunião de fim de ano, tá? Mas não no cotidiano de cotar a merenda mais barata, porque aí você vai servir assim, uma comida que é inadequada para aquela criançada que muitas vezes só come na escola. Mas eu achei bárbara essa questão da geografia, até porque está muito claro isso que a professora Olinda nos traz. Em Campinas, que é uma cidade extremamente desigual, que a gente tem comunidades de muita carência social, até bairros de altíssimo padrão, que adianta botar um pediatra em bairro de rico? Quer dizer, é desnecessário, ali o crescimento é negativo. Por outro lado, o que adianta eu botar? Ali eu preciso botar geriatra, eu preciso botar clínicos com mais formação nessa área, e pediatra nos lugares onde nasce muita criança. Então, assim, esse comentário está perfeito. E aí eu faço uma provocação, porque eu tenho um médico de família aqui. Se eu colocasse 50 mil Ernos em cada unidade básica de saúde desse país, eu resolvia 95% dos problemas. Ele resolveria com a cesta que ele tem e com a meia dúzia de exame que ele tem. Este é o ponto fundamental. E por isso que eu falo muito de educação. Porque se eu tivesse médicos de família muito bem formados, eles tocavam o barco com meia dúzia de exames de laboratório, um eletrocardiograma e as cestas de fármacos para eventuais intervenções naquilo que se achar necessário. Faria programas de atividade física nas unidades, sessões onde a equipe de saúde da família briga por isso e segue a vida. Eu acho que esse é o problema fundamental nosso. E assim, eu não estou inventando a roda. Vai no Canadá, vai no Reino Unido, sabe, que tem modelos muito próximos do nosso em termos de saúde. Um dia eu paguei o maior mico, desculpa falar assim, quando veio uma autoridade britânica aqui, eu era gestor em Campinas, e a gente falando das dissimilaridades dos sistemas, né, e das similaridades, das coisas comuns e das coisas incomuns, e eu caí na besteira de falar em desfinanciamento. Eu tomei uma lambada, ela falou, ok, doutor,
o senhor tem menos dinheiro. Ok, até aí nós chegamos. Mas onde o senhor põe o dinheiro da atenção à saúde nesse país? Ou seja, será que nós precisamos de instituições quaternárias do jeito que nós temos, na quantidade que nós temos, ou nós estamos enxugando o gelo porque está chegando muita gente porque não estamos fazendo prevenção? Então, eu retorno a essa questão da educação, e só para não tomar mais tempo, que tem bastante gente querendo falar e vai perguntar, a pandemia nos ensinou muito. Certamente essa reunião não existiria, ou estaria sendo presencial, com a Novartis gastando 10 vezes mais para transportar um, transportar outro, trazer o Erno para São Paulo, para a gente estar provavelmente num hotel, porque a Novartis gosta de receber muito bem os seus convidados, para fazer uma reunião que nós estamos fazendo aqui a custo zero, ou custo mínimo. Então, assim, a gente tem que ir para a periferia no sentido da telemedicina. E periferia, não estou falando periferia das grandes cidades. Aliás, as grandes cidades estão desfalcadas de programas de saúde da família, né? Se existe algum lugar onde não tem equipe de saúde da família, é na periferia de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu ficar falando do município pequeno, sendo que as grandes cidades estão com um monte de problema de assistência nas suas regiões mais distantes. E, finalmente, eu quero, mais uma vez, elogiar o trabalho da Novartis. A Novartis, vocês não sabem, ou sabem, tem uma fundação poderosíssima, da qual o Renato não pode nem passar perto, porque eles são meio intocáveis. E eles fazem um trabalho maravilhoso na cidade de São Paulo, na região de Itaquera, que a Sociedade de Cardiologia participou junto, educando médico de atenção primária a diagnosticar e tratar a hipertensão. Um programa sólido, um programa não conflitante, até porque os remédios dele não tem na rede, e foi uma coisa maravilhosa. Desculpa avançar aí no tempo. Não, Obrigado. muito importante. Muito importante sua participação. Tenho uma pergunta para o Erno. É claro que temos os dados necessários para pensar que uma reengenharia do sistema. Sua apresentação nos mostra que a desigualdade, sempre apontada como grande problema para a saúde, talvez seja o ponto de partida Como disseminar para o profissional de saúde essa perspectiva? Acho que foi o Avezum que comentou na segunda-feira que qualquer intervenção que a gente queira fazer em doença cardiovascular, ela tem que ir em 3 direções: as pessoas, os profissionais e o sistema. Tá? Concordo ipsis literis. Tá? Esses dados que eu mostrei de ter um cadastro de 150 milhões de brasileiros, concomitante, ele tem o cadastro da equipe. O mesmo dado que eu tenho do paciente, do profissional, eu tenho do médico, do enfermeiro. Né? Eu consigo produzir uma lista de busca ativa dentro do Ministério da Saúde e mandar para cada gestor com programação. Não é trabalhando uma semana em cima. Eu listo o que eu quero de busca ativa de pessoas e mando para cada gestor a lista de busca ativa. Em novembro de 2019, a gente mandou a lista de busca ativa de crianças não vacinadas para sarampo na faixa etária de vacinação. Então, eu concordo plenamente com a história das parcerias, da educação que o Saraiva coloca, mas a gente tem que pensar mais fora da caixa. Não adianta botar médico de família em todas as unidades e não dar subsídio, às vezes, de ferramenta para mudar o processo clínico. E essas ferramentas estão no campo da tecnologia de informação e comunicação, e elas estão disponíveis. Se tem 50 mil equipes de saúde da família e 36 mil com prontuário eletrônico, cara, dá 70%. Não olha para o copo meio vazio, no caso, 30% vazio. Olha para o copo cheio, dá 70%. Quantas pessoas vivem nessas equipes e pode ter seu desfecho mudado enquanto a gente continua se esforçando para ter prontuário nas outras. O Lucas Pedebos, que trabalhou comigo no Ministério, ele acabou de fazer um algoritmo do Q-Risk, do Reino Unido, para um prontuário privado aí qualquer. É uma barbada botar isso no prontuário do SUS. A gente pode ter o risco cardiovascular com os principais determinantes: colesterol, hipertensão, diabetes, controle da hipertensão, uso ou não de medicamento para cada um deles. Tem a prescrição dentro do prontuário do SUS já, saber o que cada um toma, em que dose toma, se toma certo, se toma errado, e mandar avisos para todo mundo. O senhor está tomando subdose, o seu paciente está tomando subdose. Gestor, o seu profissional tem um paciente tomando subdose na unidade tal, com o nome tal, que mora no endereço tal.
isso é um canhão. É um canhão. Isso é o que todo mundo faz nas health tech. Milhões de dinheiro investido aí no mundo financeiro em health tech que promete isso. Cara, tem que botar isso em execução, entende? E mexer nos 3 níveis que o Alves falou, direto nas pessoas. A gente tem que ir direto nas pessoas, sem intermediário. As pessoas cuidam da sua saúde, elas têm responsabilidade também, né? Por mais dificuldade de entendimento que uma ou outra tenha, a maioria sabe se cuidar, sabe que tem um problema e às vezes não consegue. Tirar a burocracia, levar o farmácia popular direto na casa das pessoas. E, gente, desculpa, mas não precisa botar uma farmácia popular perto do bairro que tem uma mancha de determinação tua. Manda para casa delas, o remédio é mais barato, para o motoboy. Vamos esquecer a infraestrutura física, o mundo é virtual agora, é direto, centralidade da gestão, inovação, pesquisa na vida das pessoas. Isso dá um salto. Se a gente for seguir a mesma coisa que o Reino Unido fez até chegar aqui, nós nunca vamos alcançar eles. A gente tem que saltar, a gente tem que saltar o muro, a gente tem que derrubar os muros do SUS, que é cheio de cerco e muro, e chegar direto nas pessoas. Professor Olinda, permite uma parte na fala do Erno? Claro. Erno, eu concordo integralmente e vejo que para chegar nas pessoas não é só o médico de família, mas ele é um ator fundamental, não assim, porque dentro da liderança de equipe da saúde da família como um todo. Mas o papel do Estado é fundamental. O Brasil tem políticas públicas que funcionaram muito bem no combate à tuberculose, no combate à doença de Chagas, aqui no estado de São Paulo, hoje Chagas... O fumo, né, Saraiva? O fumo é impressionante. O combate ao tabagismo, exatamente o que eu ia comentar, no combate ao câncer de colo de útero, onde o Papa Nicolau chegou e hoje nós temos níveis de câncer de colo igual do Canadá, igual dos Estados Unidos, ou seja, lá de onde for. E aí onde que eu queria chegar? Mortalidade infantil. Não tenha dúvida. Mas o que acontece com a doença cardiovascular, ela está banalizada. O indivíduo se é obeso, não tem importância. Ele tem colesterol alto, não tem importância. Ele é diabético, não está controlado. Esse indivíduo é de muito alto risco. Ele tem mais risco do que o indivíduo com neoplasia. Assim, esse indivíduo está com seu risco banalizado. Porque ele está andando aí na rua, ele está indo numa unidade básica, onde a pressão fica a desejar, o colesterol fica a desejar, a glicemia fica a desejar, ele está obeso, algumas vezes fumando, e as pessoas olham como se nada tivesse acontecendo. Então, eu acho que o Estado tem um papel fundamental, do mesmo jeito que falou, AIDS mata, a doença cardiovascular mata. E aí eu acho que cabe ao Ministério fazer programas muito mais agressivos de propaganda de combate à doença cardiovascular, para chegar na população exatamente a fala do Álvaro, que eu concordo em gênero, número e grau. Muito obrigada, concordo também. E isso, né, Saraiva, na história da causalidade reversa, que o Rudy comentava aí na segunda-feira, a gente está falando de manutenção de produtividade de pessoas numa faixa etária de alta contribuição para a sociedade, né? Vocês ouviram o German falando ontem que ele parou de ser secretário porque teve um evento cardiovascular, né, cara? Sabe? O cara é secretário de Estado, está fazendo um bom trabalho, está lá trabalhando, contribuindo no auge de experiência, conhecimento, sabedoria, porque é isso, né? O diabo não é diabo por diabo, é diabo por velho, certo? Envelhecer tem um lado super bom, tem coisas ruins, mas tem coisas super boas, né? E a gente não pode perder essas pessoas, né? São as pessoas que estão no ápice da sua potencial contribuição para a sociedade, do ponto de vista de conhecimento intelectual, prestação de serviços, gestão de serviços. Então, esse enfrentamento, ele tem que ser nacional, e eu acho que a gente tem ferramentas técnicas, porque é uma área, né, Saraiva, em que o conhecimento da parte biomédica, por um lado, e da parte de mudança de estilo de vida está muito desenvolvido. A gente sabe identificar as ferramentas que mudam os desfechos, né? Não só no campo das intervenções medicamentosas, nas intervenções cirúrgicas ou, né, cardiológicas, intervencionistas, mas também no campo da tributação de alimento ruim, da disponibilidade de alimento bom, de campanhas de educação. O que a colega da Fundação Novartis ontem apresentou para nós, alguém me salva aí para eu me lembrar do nome dela, que eu sou péssimo em... Yara Baxter. Yara. Cara, é isso, né? E esse trabalho, ele tem que ter a receita centralizada, mas a aplicação é local. Eu lembro
de uma expressão que surgiu no fim dos anos 90, início dos anos 2000, glocal, né? Pensar global, mas agir localmente. É essa história, né? O Programa Nacional de Enfrentamento da Doença Cardiovascular, ele tem que ter as diretrizes nacionais, mas ele vai ganhar cor local em cada situação, tem que dar, inclusive, autonomia para o gestor. Nós dois fomos gestores municipais, né, Saraiva? É no sapato de cada um que o calo aperta, né? E tu sabe que lá em Campinas tal coisa é mais complicada que outra, e lá tu tem que fazer aquela mesma intervenção de outro jeito. O Ministério prescrever como é que tem que ser uma equipe de saúde, quais profissionais tem que compor ela, com qual carga horária, cara, é meio absurdo, entendeu? Porque eu tenho esse cara no meu município, não tenho, mas tem um cara que consegue fazer um trabalho talvez no mesmo nível que o dele, né? Então, busco essa outra profissão para me ajudar. A gente tem que ter diretrizes e princípios rígidos, mas a aplicação é flexível e dinâmica. Sempre que a gente traz muita rigidez para a questão da intervenção em saúde, a gente tem problemas na aplicação. Mexer em lei para cuidar da saúde cardiovascular, eu acho que é uma coisa que pode ser bastante perigosa. Eu acho legal se é tributo, né, divulgação, educação, mas definir como se fez leis assim para a história de mamografia, cara, muda a faixa etária e tua lei ficou caduca. E aí tu tem que mudar a lei lá porque ela está fora da faixa etária da nova evidência. Então, a evidência é muito mais rápida que a lei, né? A lei tem que garantir as coisas muito macro, assim, populacionais, mas é o que a intervenção de foco mais individual não pode estar na lei, tem que estar nas políticas e nos nas programas normas, né? Nas normas. As normas podem ser mudadas a qualquer momento, né? E um papel do Ministério da Saúde é ir atualizando essas normas de atenção e as diretrizes, tem diretrizes do Ministério, mas você falou de uma coisa muito importante, o Brasil tem sistema de informação em saúde bastante avançado, e você traz uma coisa importante, que é a integração desses sistemas de saúde. Nosso sistema de saúde de informação sobre mortalidade tem uma cobertura altíssima, com uma qualidade muito alta, né, do registro. O sistema de informação hospitalar pega mais de 70% de todas as internações que são feitas no Brasil, né? Então, são Mas, Olinda, olha coisas só, importantes. Agora, além a integração, como você fala, não existe, né? Além do que o Saraiva falou de ter o papel do Estado, o Renato deixou uma bola picando ali na fala dele, né? Do número de colaboradores que a Novartis tem, que não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Cara, também é responsabilidade da sociedade civil organizada enfrentar o problema. Renato, fala um pouco para nós sobre o que vocês fazem internamente e programas que tu conheça semelhantes, assim. Antes de passar a palavra para o Renato, eu tenho várias perguntas para ele, eu vou ler aqui, aí eu já passo a palavra para ele responder a fala do Erno. Tá bom, obrigado, Olinda. A Pharma tem um papel de trazer novas tecnologias, não apenas medicamentos, mas ferramentas de ensino médico e pesquisa. Qual o papel da indústria farmacêutica na contribuição para a formação e atualização médica e geração de evidência local? Esta é uma. A próxima. Renato, parabéns pelas ações com foco nas ações de cardiologia. Como você, os desafios da sustentabilidade do sistema de saúde para acomodar tantas inovações? Como você vê os desafios da sustentabilidade do sistema de saúde para acomodar tantas inovações? Mais uma. Renato, você falou muito brevemente sobre as ações para colaboradores. Pode falar mais sobre como empresas que não são de saúde podem atuar? Pronto. Perfeito, professora Olinda. São algumas perguntas aqui, eu vou tentar organizar um pouquinho, né, o pensamento aqui para a gente passar por todas. E primeiro Posso agradecer... reler se precisar. Não, eu estou com elas aqui. Obrigado, professora Olinda. E também está no nosso chat aqui, né, a Priscila tem nos ajudado. Bom, primeiro agradecer as menções, né, do Dr. Saraiva, do professor Dr. Erno, a Novartis. A gente tem feito, eu costumo dizer, né, eu tenho 2 anos e meio só de Novartis, mas assim, eu tenho muito carinho e um profundo respeito pela forma como a companhia atua. Porque, de fato, tem muita coisa que a gente faz e a gente nem menciona, não faz marketing, porque a gente faz porque é o certo,
e porque a gente quer contribuir, e a gente normalmente nem divulga, né? A Fundação Novartis, por exemplo, é um negócio incrível, é o que a gente faz. Se a gente for, enfim, para outras atividades que a gente faz com o governo, de fundo puramente, né, social, doenças negligenciadas, que tem pouco interesse, né, de outras também companhias em atuar comercialmente, a gente tem isso no nosso DNA, e a gente faz isso com muito prazer. Passando aqui pelas principais perguntas, né? Então, são 4 pontos. Acho que a primeira aqui, né, o papel da indústria farmacêutica, né, no que tange pesquisa, desenvolvimento, desenvolvimento médico, assim, esse é um papel, para mim, claríssimo. A gente tem que ter uma atuação contundente enquanto indústria. Falando de sociedade, né, civil e como as entidades privadas podem e devem contribuir, essa é uma obrigação nossa. Eu trouxe um dado aqui, né, nós somos a empresa privada. A gente só perde, na verdade, para a Petrobras, mesmo falando de outras companhias e companhias públicas, só tem uma empresa no Brasil que tem mais papers publicados com universidades públicas no Brasil do que a Novartis, é a Petrobras, e por uma, né, razão um pouco e bastante óbvia aí. Então, assim, o nosso papel, a ciência, a forma como a gente trabalha com academia, pesquisa, para a gente é fundamental. A gente entende que isso não é gasto, isso é investimento. E se você quer ser né, um player, um agente relevante dentro do ecossistema de saúde, a gente não está fazendo nada mais que a nossa obrigação. Então, a gente tem isso muito claro. Então, sendo nessas parcerias com as universidades públicas no Brasil, seja através de investimento em pesquisa clínica, né, que é outra área que a gente vem brigando bastante, no bom sentido, para desenvolver. Hoje existe um projeto de lei, inclusive, né, que a gente dá todo o suporte. Eu sou presidente dentro da Associação das Indústrias Farmacêuticas, eu presido o Comitê de Pesquisa Clínica no Brasil, porque eu acredito muito que a gente pode fazer algo melhor. Então, facilitar a lei, facilitar investimento, como a gente pode fazer tudo isso. A educação médica está muito enraizada, né, junto com a indústria, e eu vejo, e eu gostei muito da provocação que o Dr. Saraiva fez, que assim, a indústria farmacêutica tem feito um excelente papel ao longo dos anos em trazer a comunidade médica, né, principalmente, né, quando se tem ali aquele interesse em um determinado produto. E o que eu acho que a gente está aprendendo nessa pandemia é que a gente pode fazer muito mais do que a gente fazia, à medida que a gente também consiga, né, usar dessas ferramentas digitais, pegando a provocação do Erno também, em como a gente maximiza isso. Então, assim, a gente tem uma contribuição significativa em educação médica, a gente tem uma contribuição significativa, eu diria, bastante contundente em pesquisa clínica no Brasil, e também atuamos muito com essa parceria com a academia. Então, respondendo essa primeira pergunta, é uma prioridade nossa. Para a gente é investimento, para a gente não é custo, para a gente é a forma como nós entendemos ser a mais correta sendo um agente de saúde no Brasil e não alguém que simplesmente quer vender um medicamento, né? Falando da segunda pergunta, a gente falou um pouquinho aqui, né, das ações em cardiologia, e tem uma pergunta que é super interessante, que é como a gente encara, né, os desafios de sustentabilidade do sistema de saúde, principalmente falando de inovação. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque à medida que a saúde tem se desenvolvido, naturalmente, né, as tecnologias vão surgindo, e como qualquer tecnologia, muitas das inovações elas começam, né, num custo mais alto, né? Então, aí, enfim, né, para quem é mais próximo de inovação, né, falar da lei de Moore, em como, né, o custo de inovação ele cai ao longo do tempo, mas a verdade é que existe um grande desafio, né? Eu sempre tento me colocar do lado do gestor público, porque a equidade, né, do sistema de saúde, naturalmente ela é um direito, mas existe um custo de oportunidade muito grande, né? Não tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para tudo, né? É óbvio que, né, o governo e os agentes públicos, os gestores públicos vão ter que também tomar decisões. A forma como a gente vem fazendo isso, né, trazendo um pouco de luz ao tema, de novo, né, a gente entende que é muito importante a gente também contribuir tendo uma empresa de genéricos, porque isso ajuda o sistema de saúde a ser mais sustentável. A gente entende que a gente tem um papel de educação médica, de contribuição, isso também passa pelo setor público. Agora, nós também entendemos que a gente, né, tem um papel importante em trazer inovação, e essa inovação, em vários momentos, o debate ele tem que ser profundo com os gestores públicos. Quando a gente, vou dar alguns exemplos aqui, né? A gente foi a primeira empresa no Brasil a trazer uma terapia gênica
né? Que é uma terapia que tem um custo, né, um valor altíssimo ali, né, de implementação. A gente agora vai ser a primeira empresa a trazer, né, uma terapia celular, que também tem um custo alto para o sistema de saúde, né? Como que fica o custo de oportunidade? A provocação que a gente faz e a forma como a gente vem trabalhando muito próximo, e eu estou muito otimista na forma como o governo tem recebido, é que, assim, algumas coisas você também tem que tratar um pouco quase que como pesquisa e inovação, porque senão você não tem, né, esse benefício lá na frente. Eu tenho convicção, né, e acredito muito que o avanço, por exemplo, de terapias gênicas celulares lá na frente vai nos ajudar a tratar doenças que hoje não têm cura. Imagina lá na frente, né, e aqui não é uma promessa, mas é uma visão, uma ambição, né? Imagina se a gente evoluir em terapias gênicas celulares, a gente começar a ter cura para, sei lá, mal de Parkinson, para Alzheimer, para doenças que hoje consomem também bastante. Agora, isso é um pequeno bloco, um bloco, né, de tudo que a gente faz. A forma como a gente, né, de novo, tenta trazer a discussão de sustentabilidade do sistema de saúde é uma forma holística. Ela passa por trazer medicamentos a preços competitivos, ela passa por trazer inovação, ela passa por ajudar o governo a tentar trazer legislações que sejam mais avançadas, ela passa por, né, desafiar outras empresas privadas e trabalhar junto com o legislativo para ter um ambiente de, por exemplo, de pesquisa clínica que seja mais favorável a trazer mais investimento para o Brasil. Ela passa por trabalhar na formação médica, trabalhar junto com a academia, formação, né, ainda médicos residentes, passa por congressos, passa por a gente fazer menos, né, o antigo marketing da indústria farmacêutica e ser mais contundente, mais incisivo na forma como a gente faz nossos investimentos, pensando nesse começo e meio fim da saúde no Brasil, passa para a gente apoiar desenvolvimento de tecnologia de informação, o doutor Erno acabou de falar, e a verdade é que também passa por nós sermos muito mais eficazes na forma como a gente usa o dinheiro, como a gente, né, o dinheiro que a gente tem hoje. Então é um complemento, né, bastante amplo, que é o grande desafio, né, que a gente tem enquanto agente de saúde no Brasil, mas eu acho que é o melhor desafio que um profissional pode ter. Porque quando a gente tem sucesso, a gente está impactando a vida de muitas pessoas, a gente tem um compromisso, né, do aprendizado contínuo, e naturalmente a gente vai errar, a gente vai acertar, mas é importante a gente continuar nessa direção. Essa foi a segunda pergunta, falando, né, um pouco mais aí, né, do desafio de acomodar tantas inovações. Falando um pouquinho aqui agora, né, da saúde dos colaboradores e, enfim, né, que eu também falei muito brevemente ali, o que o setor privado pode fazer. Esse é um debate que a gente tem que tomar mais responsabilidade enquanto iniciativa privada, essa que é a verdade. Eu faço parte de um grupo, enfim, né, de líderes de companhias, a gente tem essa discussão e a gente vem trocando muitas experiências na forma do que a gente pode fazer, né? Existem ações muito simples, né? E existem, né, de repente, algumas ações que a gente também tem que estar na vanguarda. Mas a partir do momento que a gente começa a entender que, de repente, a gente pode oferecer um benefício de academia, que a gente pode fazer uma conscientização médica, que a gente pode atuar na nutrição e no suporte nutricional, da forma como as pessoas se alimentam, que no restaurante da companhia haja um balanço, né, nessa dieta. São tantas ações que não necessariamente custam tanto dinheiro assim que a gente pode fazer, né? E a gente vem fazendo. Então, seja, de novo, né, programas personalizados ou conscientização interna, a gente vem fazendo. A gente também tem avançado em trazer pequenas empresas, né, chamadas startups, para nos ajudar, principalmente na gestão de informação dos colaboradores dentro da companhia. Então, a gente tem tido hoje alguns debates em testes que a gente está começando em como a gente pode trazer dados para essa discussão, né? Falando de novo um pouquinho, pegando a provocação do Dr. Erno, como que a gente pode trazer empresas que, de uma maneira muito simples, nos ajude a fazer a gestão de saúde das pessoas internamente, e isso todo mundo tem a ganhar. Porque se a gente faz algo bem feito, naturalmente as pessoas vão poder contribuir mais, elas vão estar mais felizes, naturalmente o plano de saúde vai começar a custar menos, porque você tem menos sinistralidade. Isso vira um ciclo, né, positivo. Uma provocação que eu sempre faço dentro do setor privado é que em vários momentos eu acho que a gente sempre está esperando a bala de prata, sabe? Aquela coisa que vai vir e vai salvar tudo. E não é assim.
A gestão da saúde é muito complexa e ela passa por várias ações que todos nós temos que, né, ter a nossa responsabilidade, e dessa maneira a gente consegue evoluir. Por fim, né, o doutor Saraiva falou muito bem ali, né, existe uma, e é intencional, né, existe um muro ali que a gente tenta separar entre Novartis, né, a Fundação Novartis e a Novartis enquanto empresa comercial, mas assim, eu não posso deixar de ressaltar o trabalho que a gente vem fazendo do ponto de vista de fato, trazer conceitos globais, princípios e atuar localmente com isso, né? A gente começou o trabalho da Fundação Novartis, né, já há alguns anos, de uma forma bastante independente no Brasil, pensando em populações rurais. A gente avançou isso para populações urbanas, foi feito um super trabalho dentro da área de cardio, acho que a Yara trouxe bastante disso. E agora o foco, ou um dos principais focos da Fundação é trabalhar com inteligência artificial para a saúde. Como que a gente pode aprender com isso? E hoje a gente tem, por exemplo, a Secretaria de Saúde de São Paulo e outras entidades, pessoal do HC, a gente colocando eles em contato com outros países para aprender um pouco. Alguém falou de Canadá, né? Por coincidência, é um dos países que a gente está fazendo esses workshops. Então, a gente tem também avançado aí. De uma forma, né, sumarizando aqui, fazendo uma longa história curta, não existe bala de prata, são várias iniciativas, mas é papel da iniciativa privada e é, sem dúvida nenhuma, o nosso papel, a nossa crença, a nossa visão, atuar de uma forma bastante holística, né, pensando nas pessoas, pensando nos profissionais médicos, pensando em como a gente pode ajudar o sistema de saúde, pensando em tecnologia de informação e estando disposto a aprender. Porque é natural que a gente vai errar, mas quando a gente começa a testar tudo isso e começa a ter uma convergência de informação e dados, os ganhos são enormes, e esse é o caminho que a gente está indo. Muito obrigada, Renato. Obrigado, Aline. Deixa eu ver aqui, acho que passamos por todos. Okay. Eu gostaria de agradecer a manifestação de todos, né? Eu acho que temos muitas questões convergentes e acho que na discussão sobre as desigualdades em saúde, né? A prevenção e o controle depende da ação conjunta da sociedade e dos diversos setores do poder público. O diagnóstico precoce e o tratamento de fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, a dislipidemia, a obesidade, requer o acesso aos serviços de saúde, que é desigual no território. E requer o acesso aos medicamentos de qualidade para o seu controle. Daí a importância de um sistema de saúde universal, integral e equânime. Outro fator importante para a prevenção das doenças cardiovasculares é a atividade física. E, além de tudo que já foi falado aqui, né, eu acho que ressaltar a importância de políticas urbanas e políticas de organização do espaço para o estímulo das atividades físicas, como os espaços públicos seguros para a prática de atividade física, principalmente, as ciclovias, ciclofaixas, iluminação noturna, segurança pública, são fundamentais para que as pessoas tenham oportunidade de melhorar a sua atividade física, seu nível de atividade física. A alimentação aqui também foi abordada, né? E a regulação dos alimentos ultraprocessados, como foi falado, especialmente no controle do sal, do açúcar e gorduras, o estímulo ao consumo de alimentos in natura, e a alimentação nas escolas, né? A merenda escolar, existem estudos no NUPENS, a professora Lígia falou do NUPENS, estudos mostrando que uma merenda saudável que estimule a produção local de alimentação orgânica, ela é fundamental para melhorar o hábito alimentar das pessoas e, por consequência, o controle das doenças cardiocirculatórias. Enfim, todas essas questões foram tratadas, né, foram abordadas direto e indiretamente, o papel do setor
privado também, né, das iniciativas que o Renato aqui apresentou. E eu queria mais uma vez agradecer o convite para participar, para a participação de uma mesa tão interessante, tão enriquecedora. Eu passo a palavra, então, para o Erno, que é o organizador, ou para a Lígia, para fazer o encerramento final. Lígia, acho que tu pode encerrar. Só queria me despedir, agradecer a oportunidade. Muito obrigado, IEA e Novartis, por poder estar aqui. E foi um prazer. Muito obrigado a vocês todos que estiveram aqui conosco, tanto assistindo como palestrando. Bom, também queria agradecer muito a presença de todos os nossos convidados, palestrantes, a nossa moderadora. Foi uma mesa muito enriquecedora mesmo. A gente viu o tamanho da complexidade, né, e o desafio, que não é um desafio simples de ser enfrentado. E essas conversas, esses diálogos aqui, eles podem fomentar estratégias diferentes, forma de pensar, enfim, interlocução entre diversas pessoas que podem contribuir bastante para esse enfrentamento. Então, mais uma vez, agradeço a todos até amanhã. Erno, acho que a gente tem que lembrar que amanhã tem mais um dia, né? Temos mais uma mesa amanhã, esperamos vocês às 5 horas novamente. Até lá. Sucesso. Tchau. Muito obrigado. Queria agradecer também a todos vocês, tá? Os panelistas, né? A Olinda, todos que participaram. Para nós, na Novartis, é muito importante a gente manter o diálogo, manter o debate vivo, aprendermos um com os outros. Eu acho que a gente está nessa direção. Muito obrigado pela participação. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Foi ótimo.